subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos adultos. Estamos estudando O Verbo se fez carne. Estamos estudando o livro de João, não é? Evangelho de Jesus que João escreveu. E nós estamos nesta lição, a lição de número 10, ela tem como título A Promessa do Pai, ou seja, a promessa do Espírito Santo. Será ministrada esse próximo dia 8 de junho, junho, isso, eu sempre me confundo com isso, e é comemorado o dia do Pentecoste, tá certo? Só para lembrar. Então nós estaremos comentando doravante esta importante lição, tá certo? Glória a Deus. Nós vamos observar alguns pontos, né, de partida, alguns pontos interessantes da nossa revista, né? Haja vista que leitura bíblica em classe, ela está inserida no capítulo de número 14, versículo 16 a 18 e versículo 26. Depois o capítulo 16, versículo 7, versículo 8, versículo 13. E depois o capítulo 20, no seu verso 21 e 22, tá certo? E isto posto, está escrito assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Versículo 16 nos diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Versículo 8, enquanto ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 20, verso 21 e 22 está escrito assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então nós vamos estar trabalhando essa lição de forma que o que é Consolador? Como vamos entender isso? A nossa revista ela tem já algumas definições, né, sobre essa temática, e nós vamos aprofundar um pouco mais aqui, né? A promessa do Espírito Santo, né? Então, quando vamos observar isso, nós vamos ver o que é Consolador, né? E outro Consolador, eu vos enviarei outro Consolador. Foi Jesus que trabalhou essa questão, dizendo que enviaria outro Consolador, né? Então, vamos observar aqui alguns detalhes desta temática, tá certo? Muito bem. O primeiro tópico da lição, a lição dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vem a promessa do meu Pai. O segundo tópico vem o Espírito habita os discípulos. E o terceiro e último tópico nós temos aqui. Deixa eu ver, o terceiro tópico. Nós vamos observar, o terceiro tópico é a promessa do Pai nos dias de Pentecostes. Nós temos de repente, nós temos a glossolália, nós temos a xenolália, temos algumas terminologias
que precisamos definir aqui, tá certo? Ou aprender, aliás, né? Definir não, aprender. Então, a promessa do Pai. Jesus, ele enviará outro Consolador. Jesus sabia que os seus discípulos precisariam de orientação, força, consolo e ajuda espiritual após a sua partida. Então, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Capítulo 16, versículo 20, ou versículo 8. Nós lemos, né? Estou um pouco gripado, com coriza, peço desculpa aí, tá certo? E assim vamos nós. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habita em vós e estará em vós. João capítulo 14, versos 16 e 17. Também faz parte da nossa revista, da nossa lição. O Espírito que nos leva ao arrependimento fortalece a nossa fé, nos ajuda a viver segundo os valores de Deus, né? Sem o Espírito Santo, ninguém conseguirá compreender verdadeiramente o Evangelho ou permanecer firme na caminhada cristã. Aí nós temos o Consolador. A palavra Consolador vem do grego, do termo grego parakletos, que significa literalmente alguém chamado para estar do lado de outro, de estar do lado de outro para ajudar. Era usada no contexto jurídico para se referir ao advogado ou em situações comuns, como conselheiro, defensor ou ajudante pessoal, né? Aplicada ao Espírito Santo, essa palavra mostra que ele não é uma força ativa, mas uma pessoa divina que nos acompanha, ensina, defende e consola. Então Jesus não disse apenas que viria um Consolador, né? Que viria um Consolador, mas sim outro Consolador. Então, no grego original aí, nós vamos encontrar, grego koiné, ele usa o termo halos, que significa outro do mesmo tipo ou da mesma natureza. Então, e halos significa isso, né? Então, Jesus está dizendo que o Espírito Santo, né, ele virá não como substituto inferior, mas como alguém com a mesma natureza divina. Então, o Espírito Santo tem a mesma autoridade, poder e essência, né, do que Jesus tem, igual Jesus, e ele também é Deus, assim como o Pai e o Filho, e assim sucessivamente. Então, vamos observar que o Consolador, na prática, o Espírito Santo é como um companheiro constante na jornada de fé. Ele nos ensina o que precisamos saber sobre Deus e a vida cristã. Ele lembra os ensinos de Jesus, ele nos consola no momento de dor, nos orienta, ele nos orienta em nossas decisões, nos fortalece e nas fraquezas também, nos fortalece nas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Desculpem. Então, vamos lá. Então ele fortalece nas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Assim, o Espírito Santo é alguém real, próximo e presente. Ele é real, ele é próximo e ele é presente, né? Não a força impessoal, mas a presença viva de Deus dentro de nós, tá certo? Isso é o Espírito Santo, glória a Deus. Quando vamos observar que Jesus usa a frase dizendo: eu não vos deixarei órfão, né? Nós não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ou seja, a palavra grega aqui usada é aphanos, que significa sem pai, abandonado e desamparado, tá certo? A palavra grega é usada como aphanos. Então, era uma preocupação real dos discípulos como continuar sem a presença física de Jesus. Jesus os tranquiliza, dizendo que eles não estariam sozinhos
ou abandonado, né? Mas mesmo que ele fosse correr atrás de abrir os céus, não deixaria sem direção. Em João capítulo 13, versículo 33, ele o chama de filhinhos, mostrando que havia uma relação de amor paternal. Mesmo sem ver Jesus fisicamente, não estamos órfãos espiritualmente, né? Nem espiritualmente, não estamos órfãos, nem espiritualmente sozinho. O Espírito está presente para cuidar de nós, para nos orientar e garantir que nunca percamos o caminho, né? Observando João 20, versículo 22, nós vamos ver aqui, né, que no primeiro domingo após a Páscoa, desculpem, o primeiro domingo após a Páscoa, os discípulos estavam reunidos de porta fechada, amedrontados pelos líderes judeus. De repente, Jesus ressuscitado aparece no meio deles, dizendo: paz seja convosco, mostrando as mãos e os lados perfurados, né? Em seguida, conforme o relato do próprio Evangelho, havendo dito isso, soprou sobre eles. Ele disse: recebeu o Espírito Santo, né? E Jesus dá-lhe a vida espiritual, os envia em sua missão. Essa ação antecipa aquilo que será plenamente manifestado no dia de Pentecostes, ok? No sentido aí de sopro, soprar sobre ele o Espírito Santo, o verbo usado aí para soprar nessa passagem é eudoar, ou impulsão, mesmo que impulsão, que aparece apenas aqui nesse texto no Novo Testamento, ok? Esse mesmo verbo, ele aparece na Septuaginta, traduzida a tradução grega do Antigo Testamento. Nessa passagem, podemos observar a criação e restauração. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus formou o homem, soprava nas suas narinas o fôlego de vida para dar existência a Adão. No capítulo 37, verso 9 e 10 de Ezequiel, Deus ordena que se profetize sobre os ossos, fazendo o Espírito ou sopro de Deus soprar sobre ele, de modo que recebam vida e se levantem um grande exército de Deus vivo. Assim como Deus deu a vida, né? Ao homem, ele reviveu os ossos secos, e agora Jesus inaugura uma nova ação, uma nova criação espiritual, ou melhor, uma nova criação espiritual. Ao mesmo tempo, em hebraico, como sopro, nós vamos ver o ruah, né? Significa também espírito ou vento, reforçando a ideia de que Jesus estava insuflando o Espírito Divino. Então, um episódio anterior de Pentecoste, é importante notar que o episódio de João 20, ele antecede o destino de Pentecoste, que ocorre somente em Atos, né? Este sopro se refere aí à entrada do Espírito Santo na presença como Redentor, caracterizando aí um novo nascimento espiritual. Já no Pentecoste, após a ascensão de Jesus, ocorre uma experiência distinta e subsequente, o batismo no Espírito Santo. Nessa ocasião, o Espírito Santo desce com sinais visíveis, ou seja, um vento impetuoso, língua repartida como que de fogo, a glossolalia, e enche toda a comunidade, conferindo-se poder sobrenatural para testemunhar. Eu citei aqui a glossolalia, mas não vamos esquecer também da xenolalia. O que é glossolalia? É língua desconhecida,
Paulo chamou isso de língua dos anjos. E a xenolária? A xenolária foi o que aconteceu lá em Atos, né, que cada um falava na sua própria língua, né? E quando você é usado, isso é um dom, né? Quando você é usado para Deus, você é usado, você não sabe falar inglês, não estudou nada sobre inglês, mas você fala inglês para alguém que é inglês para transmitir o evangelho, tá certo? Isso pode acontecer, temos relatos, né, nos dias atuais de que isso acontece, ok? A xenolália, você pode ser usado por Deus para falar de uma língua nativa que não é a sua, né? A língua, só para transmitir a palavra a palavra de Deus, transmitir o evangelho de Jesus, pregar o evangelho. Isso pode acontecer, tá certo? Um episódio anterior ao Pentecoste, Romanos capítulo 8, versículo 9 a 14, Paulo afirma que toda verdadeira cristão já tem o Espírito Santo habitando em si. Na convenção recebemos vida de Deus, e no batismo com o Espírito Santo recebemos poder de Deus. Em suma, o evento, olha um parafrase interessante, né? Nesta ocasião, o Espírito desce com sinais visíveis, que é o vento impetuoso, língua repartida como que de fogo, ou como de fogo, que é a glossolalia, e enche toda a comunidade, conferindo-lhe poder sobrenatural para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Um episódio do Pentecoste também, podemos observar em Romanos 8, versículo 9 a 14, Paulo afirma que todo verdadeiro cristão já tem o Espírito habitando em si. Na convenção recebemos a vida de Deus. No batismo com o Espírito Santo recebemos o poder de Deus. Em suma, o evento de João 20 refere-se à regeneração e habitação inicial do Espírito Santo, enquanto o Pentecoste capítulo 2 de Atos refere-se ao batismo no Espírito Santo como revestimento de poder para cumprir uma grande missão, para cumprir a grande comissão, melhor. Depois nós temos aí de repente, que foi aquele vento de repente, um som como de um vento, né? De repente, após a ressurreição de Jesus, os discípulos viram ou viviam um período de espera. Jesus apareceu a eles várias vezes, dando-lhe prova de que estava vivo. Atos capítulo 1, versículo de número 13. Ele prometeu que eles seriam investidores, o poder do alto, né? Revestido do poder do alto, e ele orienta, né? Que permanecessem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, né? E Atos capítulo 1, versículo 4. O tempo entre a Páscoa e o Pentecoste durou cerca de 50 dias. O Pentecoste era a festa da colheita, um momento de gratidão pelas premissas ou pelos primeiros colheitas do ano. Levítico capítulo 23, versículo 15 a 21. Foi exatamente nesse dia que algo sobrenatural aconteceu. O de repente, em Atos capítulo 2, versículo 2, temos o de repente que veio do céu como um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa que estava reunida, onde estava reunido. Então, a expressão de repente mostra que o derramamento do Espírito Santo não foi algo produzido por esforço humano ou manipulação emocional, né? Foi uma intervenção direta de Deus, né? Todos foram cheios do Espírito Santo. Trata-se de uma experiência distinta da convenção, distinta da convenção, da qual o crente é tomado por uma emoção, aliás, por uma unção, emoção não, por uma unção especial do Espírito para realizar a obra de Deus com mais eficácia, né? Essa plenitude não foi apenas para os 11 apóstolos, mas para todos que estavam. Em Atos capítulo 2, seu verso de número 4, nós vamos encontrar, estavam reunidos ali homens, mulheres, crentes de várias partes, né? Aí nós podemos observar o mesmo Espírito que regenerou agora os enche para usá-los como instrumento poderoso, né,
no avanço do reino de Deus, né? E começaram a falar noutras línguas, né? Começaram a falar noutras línguas. Eu quero apresentar esse livro aqui, ó. É pequeno, é fácil de ler. A Obra do Espírito Santo, de R.A. Torrey, né? Ela é um livro interessante, né? Vai trabalhar a personalidade do Espírito Santo, vai trabalhar, deixa eu ver, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a distinção entre o Espírito Santo, Pai e Filho e Jesus Cristo, a subordinação do Espírito ao Pai e ao Filho, a pessoa e obra do Espírito Santo, revelada em seu nome, a obra do Espírito Santo no universo material. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo, a obra redentora do Espírito e o Espírito interno, pleno e sempre satisfatório. O Espírito Santo liberta o crente do poder do pecado, né? Então, quando vamos observar, um conteúdo interessante que para a nossa lição já ajuda muito, né? O Espírito Santo forma Cristo em nós, o Espírito Santo produz no crente salvo, claro, no crente salvo graça de caráter, semelhança a Cristo, né? O Espírito Santo guia o crente para uma vida de filho, né? O Espírito Santo dá testemunho da nossa filiação, o Espírito Santo como mestre, o Espírito Santo ele envia homens para a linha definida da obra. O Espírito Santo é o corpo do crente, né? O batismo com o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo e assim sucessivamente, tá certo? Tudo isso que nós estamos está dentro do contexto da nossa lição. Podemos explorar bastante. Outro livro que eu recomendo também, só que esse aqui é o Espírito Santo no Novo Testamento, sem falar nos livros de teologia sistemática, né? De Stanley Orton, né? Aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, né? Então é um material muito completo, um material excelente para essa temática, né? Para esta propositura bíblica. Nós podemos observar que o Espírito Santo do Pentateuco, a história, o Espírito na história, o Espírito nos livros proféticos, o Espírito no ministério de Jesus, né? O Espírito nos ensinamentos de Jesus, o Espírito Santo no Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo na vida cristã, né? É importante observar isso. O conteúdo é muito interessante, tá certo? Então, foi por aí que eu trabalhei a minha aula aí, tá certo? Mas vamos dar continuidade aqui, tá certo? Muito bem. Vamos dar continuidade. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Muito bem. Deixa eu ver isso. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Na página 213. Página 213. O Espírito Santo na vida do cristão. Na vida cristã, aliás. Né? E assim, vamos lá. O texto diz, em Atos capítulo 2, no seu verso de número 4, começaram a falar em outras línguas, como resultado imediato da plenitude do Espírito. Então, os discípulos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? Esse fenômeno gerou grande admiração nas multidões, né? Da multidão presente lá em Jerusalém, vinda de todas as partes do mundo, pois cada pessoa os enviava, que era enviado, falava em seu próprio idioma. Isto vamos ver em Atos 2, versículos 6 a 11, né? Então, como já ouvi falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas, né? Então, as línguas faladas não eram frutos de aprendizado humano, mas eram uma capacitação natural, sobrenatural, aliás, concedida pelo Espírito Santo, né? O propósito era glorificar a Deus, né? O fenômeno funcionou como sinal
E o fenômeno funcionou como sinal visível do batismo com o Espírito Santo, indicando a promessa do Pai, que estava para se cumprir. Então, começaram a falar outras línguas, é um fenômeno sobrenatural duplo, ou seja, pode se manifestar de duas formas distintas. Podemos interpretar isso como um milagre divino, ou seja, o som sobrenatural, que é a glossolalia, foi transformado aos ouvidos dos ouvintes como glossolalia, né? Então, como o dialeto humano é compreensível xenolalia, auditiva e milagrosa, ok? Então, vamos lá, o termo técnico usado para se referir a línguas espirituais faladas sobre a influência do Espírito Santo, né? Nós vamos observar aqui que o desconhecido por quem os fala. O Espírito Santo fala em línguas, os discípulos falaram em línguas provenientes da parte do Espírito, ou seja, a língua não conheciam, nem as línguas que não conheciam e nem haviam aprendido. Isso caracteriza glossolalia. Já a xenolalia é quando alguém fala em uma língua humana estrangeira existente que não conhece naturalmente, né? Em Atos capítulo de número 2, os ouvintes estrangeiros, por exemplo, eles entendiam os seus próprios idiomas, né? Então, podemos notar que estava falando ali, ao falar em língua, como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, né? E pode ter tanto glossolalia, que é glossolalia clíngua, ou seja, língua desconhecida, quanto xenolalia, idioma humano conhecido, ok? Começaram a falar noutras línguas, né? Nem toda glossolalia é xenolalia, e o que foco na experiência não está na natureza linguística, né? Não está na natureza linguística da língua, mas seu caráter, como evidência que o Espírito Santo que o Espírito Santo foi derramado sobre o crente, né? Glossolalia é um termo técnico usado para referir a línguas espirituais faladas sobre a influência do Espírito Santo, né? Desconhecida porque as fala, já os discípulos falaram em línguas provenientes da parte do Espírito, ou seja, línguas que não conheciam e não haviam aprendido, o que caracteriza a glossolalia. Já a xenolalia é quando alguém fala em língua humana estrangeira existente que não conhece naturalmente. Atos 2, como já vimos, né, os estrangeiros, por exemplo, e seus próprios falavam dos seus próprios idiomas, tal, e etc. Então, e começaram a falar na língua, que é uma promessa viva e atual, mais do que um fenômeno isolado, né? Ou falar em línguas foi e continua sendo a confirmação visível do que a promessa do Pai está sendo cumprida, ok? Nós podemos observar porque a promessa é dada para vós, para vossos filhos e para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o batismo com o Espírito Santo não se restringe àquele momento histórico ou apenas aos primeiros discípulos. Trata-se de uma promessa viva, né, atual e válida para todas as gerações de cristãos, né, de crentes, né, até a volta de Jesus, tá certo? Então podemos observar com clareza, né, e uma abordagem objetiva que sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão, né, na vida do salvo em Cristo. Então, dentro desse contexto, nós vamos observar que a R. Torrey, ele faz uma abordagem interessante quando ele trata sobre a questão do Espírito Santo na vida do cristão, né? Quando ele vai fazer uma abordagem interessante que o Espírito Santo dá testemunho, né, de nós. O Espírito Santo convence-nos do mundo da pecado, da justiça e do juízo. Então a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, né? Então podemos observar isso.
e enfatizar isso com mais objetividade, né? Então, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, ela é sine qua non e é indispensável para a vida daqueles que servem a Deus. Se não for o Espírito Santo, não tem serviço, não tem crescimento, não tem desenvolvimento, não tem ânimo, porque é o outro Consolador proposto por Jesus, né? Então, o Espírito Santo não apenas convence do pecado, ele convence em relação à justiça também. Então, o Espírito Santo também convence o mundo do julgamento, né? Então, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo, né? E assim sucessivamente. Então, a obra regeneradora do Espírito Santo, né? Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, em Tito, capítulo 3, versículo 15, ele escreve assim: não por obras de justiças praticadas por nós mesmos, mas seguindo a Jesus, né? Mas seguindo a Jesus, a misericórdia, ele nos salvou mediante a fé. É mediante o louvor, a levar o louvor regenerador e renovador do Espírito Santo. Estas palavras, por essas palavras, somos ensinados, né? Que o Espírito Santo renova os homens e os torna novo, né? Isso é o texto bíblico que se aponta de forma clara, né? E assim sucessivamente. Então, o Espírito interno pleno e satisfatório, né? Que Deus em Cristo nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe hoje e sempre. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.